certo? Vou desenhar aqui 2 triângulos. A dica que eu dei na última aula, ela vai ser a mesma de agora, tá? Vou manter. Quando vocês forem desenhar um triângulo, não desenhe um triângulo tendencioso. Tipo, não faça um triângulo equilátero, tipo assim, entendeu? Algumas vezes você vai ficar meio sujeito a ver coisas que não são verdade, certo? Às vezes você vai traçar uma altura que acaba sendo mediana, acaba sendo mediatriz, enfim. E nem sempre isso é verdade, né? Os triângulos, eles nem sempre coincidem em questão de ponto e reta, certo? Retas internas e pontos internos. Então, faça um triângulo sempre dessa forma, sempre um triângulo escaleno. Porque se funciona para o escaleno, funciona para os outros. Normalmente essa é a via de regra, certo? Vou desenhar o triângulo. Esse triângulo ele tem ângulos aqui. Vou fazer um tracejado aqui rapidinho. Sim. Tem uma altura H. Tem esses ângulos aqui. Os ângulos são diferentes entre si, tá? Eu vou marcar por 1, 2 e 3 tracinhos. Eles são diferentes. E eu vou desenhar outro triângulozinho aqui menor. A, B e C. A linha, no caso, né? A linha, B linha, C linha. Certo? O que é que diz a semelhança? O que é que faz... Né? Aí eu posso traçar uma alturazinha aqui, Hzinho. E esses ângulos aqui, que eles também são diferentes entre si. Beleza? O que é que a semelhança ela estabelece? Se, dado o critério de semelhança, certo? Dada a existência de uma semelhança entre esses dois triângulos, é certo que aconteça, né? É certo, é correto afirmar, é consequência dessa afirmação, de caso exista semelhança, né? Que se A, né, o ângulo A for igual ao ângulo de A', se o ângulo B for igual ao ângulo do B', e C for igual ao ângulo do C', C igual ao ângulo do C', os triângulos ABC e ABC, né, eu posso colocar assim, os triângulos, vou botar aqui, isso equivale, né, isso é equivalente a dizer que o triângulo ABC, ele é semelhante, o símbolo de semelhança é esse, ao triângulo, a linha, B', C'. Certo? Esse é o mais comum critério de semelhança dos triângulos, certo? Existe a semelhança ângulo-ângulo, lado-lado, mas normalmente representa-se através dos ângulos, tá? Porque uma coisa implica a outra. Então, vou colocar aqui como sendo os lados. C igual a C. Beleza. Existe a semelhança por conta disso, e o que é que isso implica? Os lados homólogos, ou seja, o lado AB correspondente ao lado A'B', eles obedecem a uma razão entre também os meus lados correspondentes A', C', o B e o C e B', C'. Guilherme, como assim? Não entendi nada. Nada. Né? Logo, existe uma razão entre os meus lados homólogos. Eu sempre faço do triângulo maior para o triângulo menor, certo? Eu sempre faço isso. É sempre, assim, se você quiser a sua razão de semelhança, que a gente já explico sobre isso, se você quiser a sua razão de semelhança sendo um número maior do que 1, é interessante que você faça sempre o maior, né, o lado maior sobre o lado menor. Senão vai ficar invertido. Não tem muito problema, mas vai ficar invertido. Ou seja, AB, o lado AB, dividido pelo lado A'B', que é o correspondente a ele no triângulo A'B', C'. Essa razão ela é igual a AC sobre A', C', que é igual a ABC sobre B', C'. Não só isso, como também a altura
A razão das alturas é mantida. A razão dos perímetros, no caso aqui, se eu chamar esse ladinho aqui, né, de Czinho, Bzinho e Azinho, e esse aqui de Bzinho, linha, Czinho, linha e Azinho, linha, como também os perímetros deles obedecem a essa razão de semelhança. Ou seja, o perímetro que eu posso falar, né, é A mais B mais C sobre A linha mais B linha mais C linha. Isso aqui tudo é igual a uma razão de semelhança que eu vou chamar de K. É o como, né, é como os triângulos eles são diferentes entre si. Evidentemente, se o K for igual a 1, K igual a 1, então o triângulo ABC ele é congruente, o sinal de congruência é esse, é congruente ao triângulo A', B', C'. Ou seja, a razão entre os lados é uma, eles têm exatamente a mesma medida, certo? Portanto, eles são congruentes. Isso aqui é a nossa semelhança de triângulos. Essa semelhança de triângulos, na verdade, ela funciona para qualquer polígono. Ela é uma especificação para os triângulos, porque a gente é muito trabalhoso pensar em, em polígonos, né, no geral, que são semelhantes. É mais difícil de trabalhar com polígonos que sejam semelhantes, porque são mais lados, são mais critérios. A análise é um pouco mais delicada, mas a priori a ideia é a mesma. Beleza? A priori a ideia é a mesma. Alguma dúvida aqui em relação à teoria? Alguma dúvida? Qualquer dúvida é válida. Tá? Não existe dúvida ruim. Alguma dúvida? Nenhuma, né? Tô revisando e tal. Maravilha, maravilha, maravilha. Vamos lá. Vou passar aqui uma questão, né? Vou passar um exemplo aqui para que a gente consiga colocar em prática. Mais que uma questão. Sim. Fazer um pouco maior, vai descer um pouco mais aqui. Aqui, ó. Hum, opa. X, alfa, um X. Opa, desculpa, aqui é alfa. Alfa 4, que é um X, que é 5. Certo? A gente tem que. O objetivo aqui é determinar X e a razão de semelhança. É evidente, né, gente, que os triângulos eles são semelhantes, certo? Assim, eles são semelhantes, ponto. Qual é a razão de semelhança entre eles? Qual é a razão de semelhança entre eles? Beleza? Eu vou dar um tempinho para vocês. É uns 2 minutinhos, pode ser? Não, tudo bem, tudo bem. Fica de boa. Posso dar um pouco mais de tempo, sem problema, tá? É porque 5 minutos então, vai. Vou dar 5 minutinhos para vocês.
Um fato importante, né? Posso até dar um zoom aqui, para não ficar ruim para vocês, é que sobre esse fato aqui de cima, posso colocar aqui Azinho mais Bzinho mais Czinho. Dividido por. Deixa eu dar aqui para vocês não ficarem. A linha mais. Uma coisa importante, uma coisa boa também é que a medida das diagonais também obedece a isso, tá? É porque no triângulo não tem diagonais, né? Então eu não posso colocar aqui. Mas a medida das diagonais de um polígono, né? Imagine um polígono assim, por exemplo, um pentágono, né? A medida da diagonal de uma diagonal maior com a de um pentágono um pouco menor, ela também obedece à razão de proporção. Ali é 90. Aonde que é 90? É tipo aqui? Não afirma isso. Não podemos afirmar isso. Não se pode afirmar isso. Eu não consegui pegar a explicação. Cheguei um pouco atrasado, é a minha primeira aula. E, Nathaniel, beleza? Cara, assim, eu vou. Enquanto a galera tenta resolver, nem sei o que eu tô vendo. Então, eu vou explicar de novo, tá? Pra Pamonha e pro Nathaniel. É criptonita, relaxa, relaxa. Tá no lugar certo. Ó, deixa eu apagar aqui. Vamos lá, tá, gente? O que a gente tá vendo aqui agora é semelhança de triângulos. Quando eu falo de semelhança, quaisquer que sejam os polígonos que a gente esteja analisando, eu tô falando de ângulos e lados. Sempre. Sempre. Vou até escrever isso. Semelhança implica. Ué, cadê o igual? Não tem igual aqui, não. Ah, tá, achei. Implica ângulos e lados. Aí ângulos tem acento, né? Semelhança implica ângulos e lados, certo? Sempre quando você fala de semelhança, sempre quando alguma coisa de semelhança é entre ângulo e lado. Sempre. Quando eu falo semelhança de triângulos, eu estou analisando ângulos e lados de triângulos. Ponto. Beleza? Esse é o nosso ponto de partida. O que acontece é que, em alguns momentos, né, vocês podem estar vendo aqui, as figuras elas não estão desenhadas simultaneamente, né? O que isso quer dizer? Elas estão separadas. Então fica mais simples de observar quem é semelhante ao que, certo? Vocês estão vendo triângulos que são parecidos, o ângulo maior, os ângulos estão, de certa forma, alinhados. E a afirmação que existe entre esses dois triângulos que eu estou usando aqui para vocês é que há semelhança, certo? Uma vez que eu estabeleço a semelhança, eu falo, esse triângulo é semelhante àquele, nós estamos falando que os ângulos são iguais, os ângulos dos triângulos eles são iguais, e os lados obedecem a uma proporção, uma certa constante de proporção, certo? Uma constante de proporcionalidade. Guilherme, que constante é essa? Como é que eu consigo achar essa? Vamos lá, por partes. Dada a semelhança dos triângulos, dada a semelhança desse triângulo e desse triângulo, existe uma constante de proporcionalidade. Essa constante de proporcionalidade não pode ser entre os ângulos. Perdão. Não pode ser entre os ângulos. Por que entre os ângulos? Por que não pode ser entre os ângulos? Porque os ângulos já são iguais. A constante de proporcionalidade entre os ângulos é igual a 1. Um ângulo é igual ao outro. Isso é constatado, tá, gente? Isso aqui é fato necessário. Não existe semelhança se não houverem ângulos iguais. Os ângulos precisam ser iguais. Os lados não têm que ser iguais. Mas os ângulos devem ser iguais. Tá? Devem ser iguais. Existe uma igualdade. Então não tem por que eu analisar os ângulos. Eu já sei que eles são iguais. Por quê? Porque eu estou determinando a minha semelhança. Já é determinado. Agora eu tenho que olhar para os meus lados. Nos meus lados,
existe uma correspondência. O que seria uma correspondência? Esse lado que eu analiso, ou seja, que é o lado onde o meu ângulo C está olhando, imagina um olhinho aqui, esse meu lado para onde o lado para onde o meu ângulo C olha, ele é o mesmo, né? Ele é correspondente a que esse meu C' olha. Guilherme, como é que eu sei disso? Porque esse ângulo C aqui, esses dois ângulos, eles são iguais. Lembrem-se disso, tá? Vou pintar esse ângulo aqui de vermelho. Esse ângulo em vermelho é igual a esse ângulo aqui de vermelho. São idênticos, beleza? Então eles olham para lados correspondentes, não necessariamente iguais, mas correspondentes. Como é que eu faço a razão da semelhança, então? Eu pego esse meu lado aqui maior, esse meu lado aqui maior, sobre o meu lado menor. É exatamente isso aqui, ó. AB sobre a linha B'. Guilherme, o quanto que dá isso? Essa minha divisão, essa minha razão, ela dá a minha constante de proporcionalidade. É o quanto que um triângulo é menor do que o outro, ou maior do que o outro, em relação aos lados. É isso que a gente está querendo dizer, em relação aos lados. Em relação aos lados. Vocês estão conseguindo ouvir, gente? O que aconteceu? O que aconteceu? Ficou em 480p, meu Deus. Voltou? Voltou? Ou vocês estão. Virou tudo pixel. Caraca, desliga e liga de novo. Cadê? Nossa! Peraí, então eu saio e volto a chamada. Ou vocês vão voltar da chamada? Vocês vão voltar da chamada. E aí, Bel, né? Aliás, e aí, como é que tá? Calma, então a transmissão. Peraí, então. Então eu saio. Então eu saio. Eu fico, beleza. Só tirar a transmissão. Ah, tipo, de transmitir a tela. Tá, calma aí. Deixa eu ir lá pra vocês. Pronto, pronto. Aí eu volto, né? Aí eu volto. Voltei, vou voltar. Voltei, hein? E agora? Aê, aí. Respeita, porra. Tá louco? É o Discord, gente. É o Discord, né? Coloca a culpa do Discord. Tudo é culpa do Discord. Voltou. Maravilha. Maravilha. Posso continuar, então? Todos acompanhando? Bel, você vai assistir a aula de hoje? Ou está só de passagem? Ah, foi mal. Não, desculpa. E o negócio lá, do negócio lá? Aquela coisa lá das questões, deu certo? Curiosidade genuína. Tô montando já. Boa. É porque eu não posso dar spoiler, gente. Não posso dar spoiler, certo? Não posso dar spoilers. Eu fiz metade das questões, né? O JV fez as outras questões? O que é que eu faço? Fez? Maravilha, então. Eu fiz questão de fazer a metade, porque eu também não quis, né, fazer a parte dele. Depois de muita bronca, eita. Ah, se você tivesse falado, eu teria feito tudo, eu fiz rapidinho, né? Só tive que mudar algumas coisinhas ali, pra deixar um pouco melhor. Mas enfim. Se precisar de alguma coisa de organização e eu puder ajudar, né, pode só falar, tá? É muito trabalho para uma pessoa só, com certeza. Mas enfim, gente, a explicação para vocês ficou clara? Ficou clara? Até onde eu parei? Sim, sim, sim. Pode falar, André, pode falar.
Peraí, enquanto vocês falam. Eu tenho dúvida nas paradas de olhos que aponta para o correspondente. Qual a dúvida? Pode mandar, sem problema. Tipo, como que eu identifico? É isso? Como que eu identifico os ângulos? Esse AB sobre a linha BL determina um quanto um lado é maior que o outro? Exato, cara. Não, por exemplo, quando eu falo assim, ó, vou dar um exemplo, tá? Se eu disser que essa minha razão é, por exemplo, um meio, se eu disser que AB sobre a linha B' é igual a um meio, um meio não, né? Se eu disser que esse aqui é igual a 2, por exemplo, se eu disser que isso é 2, porque eu estou tratando de um lado maior sobre o menor, né? Não tem como estudar menor que um. Se eu falo que essa minha razão é 2, eu estou querendo dizer o quê, ó? Eu passo esse a linha B' para cá, eu estou dizendo que AB é 2 vezes maior do que a linha B'. É isso que ele está querendo dizer para mim, entendeu? É isso que ele está querendo dizer para mim. Ele não fala exatamente, tipo, esse é 20 centímetros maior. Ele está dizendo para mim que, independentemente do tamanho que seja esse lado, ele é, sei lá, 1,75 vezes maior do que o outro. Ele pode ter 1 milhão de quilômetros, o outro vale 1.750.000 quilômetros, entendeu? É 1,75 do outro. É isso que ele está querendo te dizer, certo? Eu estou supondo aqui a de 1,75. Então, ele está estabelecendo que, assim, ó, para cada uma medida de unidade, né, cada uma unidade de medida, existe 2 unidades de medida para o outro. Nesse caso aqui, vamos dar 2. Então, ele está estabelecendo quanto de um cresce com a quantidade do outro. Como se fosse uma taxa de crescimento, entendeu? Uma taxa de variação, por assim dizer. É quanto que um vale sobre o que o outro vale. Beleza? Posso estabelecer dessa forma. Posso estabelecer dessa forma. E, gente, posso ir para a questão, então? Posso resolver a questão? Alguém tentou? Alguém conseguiu? O AB analisamos sempre como sendo o lado maior? Então, você botar o lado menor não faz diferença, mas a sua interpretação muda, certo? Não consigo identificar os lados. Vamos fazer isso aqui, tá? Só responder uma dúvida do Natan. Você pode analisar, mas a sua interpretação muda, certo? A sua interpretação muda. Por exemplo, se você fizer, no caso aqui, a linha B' sobre AB, e isso der, por exemplo, um meio, eu estou dizendo que a linha B' equivale a, na verdade, que 2 a linha B' é igual a B. A minha igualdade ela só inverte, beleza? A minha igualdade só muda de cara. Mas diz a mesma coisa. Não faz diferença. Você pode inverter. Só que você interpreta de uma forma diferente, entendeu? Como se você interpretasse de trás para frente. Mas a interpretação é correta. Beleza? Não faz diferença nenhuma. Você pode olhar. O que você não pode fazer é olhar primeiro o lado maior e o menor e depois tentar inverter isso, entendeu? Tipo, se você está analisando um lado do triângulo maior para o lado do triângulo menor, você tem que fazer todas as correspondências do maior para o menor. O que a gente não pode fazer, por exemplo, eu não posso pegar esse lado e corresponder a esse e depois pegar esse sobre esse. Dá errado, certo? A igualdade fica invertida. Dá errado, não é certo isso. Então eu tenho que fazer uma correspondência direta. Eu não posso inverter no meio do caminho. Se eu estou fazendo do maior para o menor, faz todos do maior para o menor. Se eu estou fazendo do menor para o maior, faz todos do menor para o menor. Do menor para o maior. Senão dá errado, dá conflito. Você pode achar, tipo, 2 igual a um meio igual a um meio, entendeu? Pode dar errado isso daí. Então faz todos. Pode fazer a correspondência do menor para o maior, mas tem que fazer todos, tá? Essa é a única exigência que eu digo. Maravilha. Vamos lá. Agora, vamos aqui dar nome aos bois, né? Vamos continuar, vamos fazer isso aqui. Que os cornos no chat não se ofendam, tá? Sempre quando a gente fala, sempre quando tava nas minhas aulas, né? Pra você, como aluno é bobão, né? Quando o professor falava alguma coisa do tipo, os alunos, né, os meus colegas batiam nas costas um do outro. O professor falava, vamos dar nome aqui aos bois. Aí os alunos começavam a se bater nas costas. Aí todo mundo ria, né? Consequentemente.
Mas vamos lá. Eu não sei quanto é que vale. Eu sei que eles são semelhantes. A única coisa que eu sei é que eles são semelhantes. Beleza? São semelhantes. Eu vou chamar isso aqui. Eu vou chamar isso aqui. Esse ângulo aqui que eu vou pintar de vermelho. Eu vou chamar ele de alfa. Eu vou pintar o que tá aqui em azul de beta. Certo? Em azul de beta. Ah, já tem alfa, verdade. Desculpa. Eu vou chamar isso aqui de teta. E vou chamar isso aqui de beta. Certo? Teta e beta. Beleza, vamos lá. Esses são os meus ângulos. Certo? Quanto é que vale esse ângulo aqui, ó? Quanto é que vale esse ângulozinho aqui? Eu vou pintar de preto, né? Alguém sabe quanto é que vale esse ângulo? 180 menos teta. Beleza. Maravilha. Pô, deixa eu dar um zoom aqui, calma aí. 180 menos 180 menos teta. Esse ângulo aqui vale quanto, hein? Esse ângulo aqui. Alguém sabe dizer? Vou lá, hein? E ele, é 180, você vai dizer que é 180 menos a soma aqui, né? Eu acho. 180 menos a soma dos outros. Pode ser. Pode ser. Tem, assim, tem acho que umas duas ou três formas de a gente determinar esse ângulo, certo? O que é que eu vou fazer? Acho que é o que eu vou tentar fazer aqui, certo? Vamos fazer essas tentativas. Vocês já viram falar sobre o teorema do ângulo. Por que 180 aqui? Nesse daqui? Fabiana? Porque o ângulo na reta, ele é raso, né? O ângulo da reta, ele é um ângulo raso. Aí o ângulo da reta, ele é 180. Entendeu? Esse segmento aqui, ele é todo colinear, né? Esse ponto aqui, esse ângulo que os dois somam é igual a 180, porque é um ângulo raso, certo? Eles completam um ângulo de uma reta. Então, por exemplo, se eu tenho aqui sobre uma reta um ângulo aqui, assim, dessa forma, se aqui eu tenho alfa, aqui é 180 menos alfa. Por que 180 menos alfa? Porque a soma deles tem que dar 180, porque é um ângulo raso. Então, se você pegar alfa menos alfa, dá zero. Então, sobra só o 180. Então, beleza, está correto. A soma deles tem que ser 180. Certinho? Deixa eu perguntar uma coisa para vocês, gente. Vocês já viram o teorema do ângulo externo? Já viram o teorema do ângulo externo? Já ouviram falar sobre? Não. Era a aula que a gente não teve. Não, a aula que a gente não teve foi de bissetriz externa. Teorema da bissetriz externa. Porque eu tô falando do teorema do ângulo externo. Deixa eu explicar para vocês aqui. Tá? Deixa eu explicar para vocês. É importante também. É importante. Tá, então sim. Ah, então já viu, né? Eu vou explicar pra galera. Ó, em um triângulo qualquer, gente. Em um triângulo qualquer. Se eu pego um lado, vou até prolongar isso aqui assim. Se eu pego um ângulo externo, se eu chamar isso aqui de alfa, beta e teta, esse meu ângulo externo aqui que eu vou pintar de azul, qualquer ângulo externo, ele é a soma dos ângulos oposto ao ângulo suplementar dele. Trocando em miúdos. Tá vendo esse ângulo colado no beta? Ele é igual à soma dos que estão opostos a beta. Então aqui ele é alfa mais teta.
Alfa mais θ. Esse ângulo aqui, ó, esse ângulo aqui, ele é a soma dos que estão opostos a alfa. Ou seja, ele é beta mais θ. Esse aqui de fora, ele é a soma dos que estão opostos a θ. Ou seja, ele é alfa mais beta. Certo? Maravilha? Ok, maravilha, né? Sabe, assim, isso que é verdade, né? Como o Abel disse, faz sentido, porque esses aqui é um ângulo raso, né? E a gente sabe, pela medida dos ângulos internos, que alfa mais beta mais θ é igual a 180. Então isso aqui faz sentido. Porque beta mais θ mais alfa tem que ser 180. Θ mais beta mais alfa 180. Θ mais beta mais alfa 180. Esse é o teorema do ângulo externo. Certo? Esse é o teorema do ângulo externo. A gente demonstra até por essa forma. Essa é como se fosse a demonstração dela. Beleza, maravilha. O que acontece aqui? Esse meu ângulo θ bem aqui, ele é externo, né? Ele é externo ao esse meu triângulozinho aqui, né? Esse meu triângulozinho menor. Ele é externo. Certo? Ou esse meu ângulo aqui, ele é externo aos outros dois. Né? É externo ao triângulo maior. Beleza? Faz sentido isso? Consegue identificar o que eu quero dizer para vocês? Vou até escrever. 180 menos θ é externo. Eu vou dar o nome aqui, né? A, B, C, aos pontos. E chamar isso aqui de D. Certo? Vocês conseguem perceber que o ângulo, esse meu ângulo aqui, BDC, externo ao triângulo ACD? Tá todo mundo acompanhando o que eu quero dizer? Está todo mundo acompanhando o que eu quero dizer? Se vocês tiverem alguma dúvida, gente, não precisa se encabular com isso, tá? Boa noite, Marcos. Não sei se estão entendendo, não. Vai ficar mais claro, tá, Nathaniel? Eu vou continuar, porque senão a gente vai ficar remoendo muito tempo. Mas, assim, eu tô usando esse fato aqui, ó. Eu tô usando isso aqui, certo? Tô usando isso aqui. Beleza? Vamos lá, continuar. Então, ao invés de eu colocar aqui 180 menos θ, eu posso colocar aqui alfa mais beta. Conseguiram entender aí? Conseguiram captar o que eu fiz agora? Ou tá abstrato? Tá muito abstrato? Deixa eu dar um zoom aqui, um zoom out. Às vezes você passa. Acho que era mais fácil de entender. Sim. É porque, como é uma revisão, né? Como é uma revisão, tecnicamente uma revisão, como a gente viu na última aula, eu tenho que dar alguma continuidade, né? Eu tenho que abordar uma coisa um pouco mais complicada. Porque senão a gente vai ficar só. Mas concordo sim. Concordo. Concordo com você. Beleza? Tudo bem até aqui? Todo mundo tá entendendo? Todo mundo entendeu o que foi que eu fiz? Sim. Ou então uma parte, entendeu? Beleza. Isso. Maravilha. Vamos lá. O que acontece aqui? Quanto é que vai valer esse ângulo aqui, então? Esse ângulo aqui. Esse ângulo, ele vale o quê? 180. Até, vou até trazer para cá. Esse meu ângulo aqui, ele é quem? Ele é 180 menos a soma, né? A soma dos outros. Alfa mais beta.
Exato. 180 menos, né? Aí parênteses, 2 alfa mais beta. Boa, Raiz. É isso aí. Isso aí. Boa. Beleza? Esse meu ângulo aqui, super veterana. Certo? Esse ângulo aqui. Só que aí, gente, né? Vamos às constatações aqui, ó. Alfa mais beta mais teta é igual a 180. Certo? Adivinha o que é que eu vou fazer agora? Eu vou pegar esse 180 e vou substituir ele aqui, ó. Olha o que a gente vai achar. Alfa mais beta mais teta menos 2 alfa menos beta. Certo? Por que eu tô fazendo isso, gente? Por que eu tô tratando os ângulos dessa forma, né? Por que eu tô tendo todo esse trabalho para poder ver os ângulos? Para poder achar os ângulos aqui? É porque eu tenho que saber qual é que é o lado menor. Não o lado menor, eu tenho que conseguir achar a correspondência dos ângulos com os lados. Lembra aqui em cima? Lembra aqui em cima? Eu tenho que saber como é que é a correspondência dos ângulos que são iguais? Pois é, a mesma coisa porque a gente está fazendo aqui agora. Certo? Funciona do mesmo jeito que a gente está fazendo aqui agora. Beleza? Tranquilos em relação a isso? Pode ser? Tá todo mundo de boa? Tranquilo. O que eu poderia fazer também tem formas diferentes de eu conseguir fazer isso, né? Existem formas diferentes de você fazer isso. Eu tô fazendo dessa forma aqui por enquanto, certo? Eu tô fazendo dessa forma aqui por enquanto. Se a maioria não estiver entendendo, eu posso pular essa questão e fazer outra. Vocês preferem assim? Porque o resto, se a maioria não estiver entendendo, eu posso pegar uma questão um pouco mais simples do que essa. É vocês que mandam aqui, certo? Eu posso fazer isso. Não tem problema nenhum. É só porque eu tô revisando e tem muito novato, né? Tem muito, tipo assim, a maioria que é novato. Então não faz muito sentido pra mim dar aula pra 3 pessoas, entendeu? Tipo, pra 3 pessoas entenderem. Eu não sou esse tipo de professor. Eu não sou esse tipo de professor. Certo? Não, não, mas a gente aproveita o momento, né? Como é que é aquele negócio lá? O Carpe Diem, Rogério Urban, como é o nome lá do Aproveite o Momento? Vocês que são bons de humanas. Carpe Diem, né? Carpe Diem, Aproveite o Momento. Essa é super de boa, pois é. Pronto, maravilha. Carpe Diem, ó. Não é melhor terminar esse exemplo? É porque assim, eu posso terminar o exemplo, entendeu? Mas eu nem cheguei a entrar na semelhança ainda. É que eu não quero atrasar as poucas pessoas que viram e atrasar o conteúdo. Mas, gente, a aula é pra vocês, entendeu? Entendeu? A aula é pra vocês. A aula é pra vocês. Então, assim, as pessoas que já viram o conteúdo, é exato, entendeu? É isso que eu vou falar. Tipo, eu vou pegar as questões e vou passar a atividade de casa, entendeu? Então ninguém vai sair prejudicado. Todo mundo vai ficar de boa. Entendeu? Todo mundo vai ficar satisfeito no final. A aula é pra vocês, gente. Não faz sentido eu vir pra cá e dar, assim, explicar coisas que vocês não entendam. E não é, meu Deus, como nós somos medíocres e tal. Não, não tem nada a ver com isso, entendeu? Eu tenho que saber, porque a maior dificuldade é porque sempre aparece muita gente nova. Sempre aparece muita gente nova na aula. Então eu não sei como é muito o feeling, entendeu? Eu não sei se eu posso avançar muito ou pouco. Então eu não sei se essa questão para vocês é muito ou pouco, entendeu? Se for muito, não tem problema, a gente vai para outra questão, a gente aborda uma coisa diferente, sem problema nenhum mesmo, entendeu? A aula é para vocês. A aula é feita para vocês. E deixa eu brecha uma dúvida dessa. Mande dúvidas, certo? Eu vou fazer as questões certinho. Eu vou mandar a atividade de casa. Mas tudo bem com vocês? Vocês entenderam o que eu quis dizer?
Sim, né? Não tem problema, beleza? Não tem problema nenhum. Fiquem sossegados. Fiquem sossegados. Eu posso passar uma questão bem mais tranquila, não tem problema nenhum. Certo? É porque essa questão aqui é como se fosse a continuidade da questão das últimas questões que a gente viu. Isso é nível do Enem? Não, o Enem não passa essas coisas, eu acho, não. Dessa forma assim, não. Pronto, maravilha, sem problema. Problema. Por isso que eu pergunto, quando eu pergunto se vocês entenderam, é pra vocês falarem que entenderam ou não. Se não tiver entendido, não tem problema. Nunca tem. Nunca tem. Vamos lá. A semelhança é bem mais tranquila, porque eu quis aprofundar um pouco. Beleza? Mas vamos lá. Deixa eu pegar uma questão um pouco mais simples. Vai ficar mais fácil pra vocês. Ó, cadê isso? Ah, ah, ah. Por que o ângulo do triângulo menor B é 180? Tipo aqui? Não, ele é 180 menos, no caso, a soma, né? Mas aqui, ó, esse ângulo aqui, ele é 180 menos a soma lá dos outros. Entendeu? Mas esquece, não precisa quebrar a cabeça com isso. Não precisa quebrar a cabeça com isso. Certo? Vou passar uma questão mais tranquila. Relaxa. Não precisam ser orgulhosos. Amar e deixar aí. 4, 6. Tá muito filósofo hoje. É porque eu terminei de ler o livro que eu tava lendo, né? Aí fica com esse sabor na boca. Vamos lá, achem x, tá? Calculem x na figura abaixo. Essa é a missão de vocês. Beleza? Lembre-se disso. Eu vou. Agora você dá dois. Não, pode ficar tranquilos, tá? Vou fazer no tempo de vocês. Essas linhas aqui, ó, essa linha grandona aqui, ela só pra dizer que é paralela. Tá? Esses dois tracinhos, gente, é só pra dizer que é paralelo, tá? Só isso. Posso até fazer isso assim. Tá ok. Paralelo. Se tiverem alguma dúvida, é só perguntar, viu, gente? Não precisa esperar até eu começar a resolver. Podem mandar dúvidas.
Aquele momento, qual? Aqui? Aqui assim? É, pode ser. Pode ser 90. Pode ser 90. Na verdade, eu acredito que seja 90. É. A figura não me dá isso, mas não faz muita diferença. Assim. Na verdade faz, né? Mas sim, é 90. É 90 graus. Porque se não for. É porque assim. É porque se não for, não tem como não resolver a questão, entendeu? Não tem como resolver a questão. Aí é 90. Tem que ser 90. Eu me expressei um pouco errado, tá? É porque quando eu falei pode ser, é porque não, pode ser qualquer dois iguais. Mas nesse caso, para ser iguais, tem que ser 90. Perdão. Foi ambíguo, né? Foi ambíguo. Tá correto falar ambíguo nisso? Eu tô cheio de dúvidas gramaticais hoje, né? Você que é escritor aí, é correto falar ambiguidade? É, para mais interpretação, então correto, né? Olha aí. E aí, querem que eu faça? Posso fazer? Um minuto, tranquilo. Posso ir? Bora. Bora lá. Ai, eu tentei, fé. Sim. Sim. Opa, tem que atualizar esse software. Em algum momento eu atualizei. Ó, vamos lá, hein, gente. Vamos lá. Vamos lá. Como é que eu resolvo essa questão? Como é que eu resolvo essa questão? Aqui, né, eu vou ter que separar a minha semelhança em casos, certo? Como é que eu faço isso? Eu vou quebrar essa figura em duas, certo? Vou quebrar essa figura aqui em duas. Eu vou quebrar a dessa metade aqui e depois a dessa metade aqui. Vamos lá. Eu vou redesenhar isso aqui dessa forma. E, calma aí que não ficou reto, né? E vou passar a reta aqui, normal. O ângulo alfa, o alfa, que vale 4, que vale 6.
Todo mundo acompanhando até aqui? Todo mundo de boa com isso aqui até agora? Né? O que eu fiz foi quebrar a imagem. O que eu fiz foi quebrar a imagem. O que é que, por que é importante? Por que é importante quebrar aqui, fazer essa, determinar que essas minhas duas retas, vou ter que redesenhar isso, né? Só um instante. Ficou torto. Pronto, está melhor. Essas minhas retas aqui, elas são paralelas. Por que é importante dizer que elas são paralelas? Aí não vai ter como eu voltar nas aulas, mas quem estava aqui na coisa do paralelismo viu que, por essa reta ela ser paralela, esse ângulo bem aqui, que é beta, que eu vou chamar de beta, ele é esse mesmo ângulo aqui que eu vou chamar de beta. Exatamente o mesmo. Guilherme, é exatamente o mesmo? É exatamente o mesmo. Por quê? Porque se eu pego duas retas paralelas, imagine aqui duas retas paralelas, tá? Assim. Se eu pego duas retas paralelas e corto elas, igual foi o que aconteceu, essas retas paralelas estão aqui, ó. Nossa. Sim. Quando eu corto elas, esse ângulo aqui, ó, que ele forma, é esse mesmo ângulo. Por quê? Porque a posição relativa entre as retas é a mesma. Esse ponto é exatamente esse mesmo ponto em questão de posições relativas. Ele tem o mesmo ângulo, é cortado pela mesma inclinação, é tudo o mesmo, certo? Porque essa reta não faz curva, obviamente, né? Desculpa a redundância. Mas, então, como essas duas retas têm o mesmo comportamento, e essa aqui tem um comportamento linear, que é a de permanecer sendo reta, e as outras em serem paralelas, esse meu ângulo alfa é igual a esse meu ângulo alfa. Ou seja, formam o mesmo ângulo. E se eu tivesse outras várias paralelas? Aqui seria alfa, aqui seria alfa, aqui seria alfa, aqui também seria alfa. Certo? Todo mundo entendeu aí o que eu quer dizer? Eu usei isso para demonstrar que aqui também tem que ser beta. Perfeito. Vou apagar aqui rapidinho. Vou apagar rapidinho. Certo? Com certeza. Aí entra naquela parte que eu falei, né? Entra naquela parte que eu falei. Aqui tem que ser 90? Não precisa ser 90. Né? Essa imagem por essa imagem não precisa ser 90. Mas para fazer sentido na imagem completa tem que ser 90, certo? Então, tem que ser 90. Certo? Eu vou determinar que seja 90. Eu deveria ter dito isso antes, né? Perdão. Mas é 90. 90 graus. Ótimo. Está estabelecido o meu critério de... Aí entra, Nathan. Aqui está estabelecido o meu critério de semelhança. Eu tenho dois triângulos. Guilherme, dois triângulos? Eu tenho dois triângulos. Eu tenho esse triângulo grandão e tenho esse triangulinho pequeno. Certo? Eles são semelhantes? São com certeza semelhantes. Por quê? Porque tem três ângulos iguais. São semelhantes. Certo? São semelhantes. Guilherme, mas e aí? Beleza, como é que eu faço isso? Vamos lá. Esse ladinho pequeno aqui, né? É 4. Esse aqui é 6. Beleza? Maravilha, tranquilo. Quanto é que é a razão de proporcionalidade desse meu triângulo? Vou fazer o maior pelo menor, né? Então a minha razão de proporcionalidade, que eu vou chamar de K, é igual a 6 quartos. Certo? Essa é a minha razão. Vou chamar isso aqui de K1. Tá? K1. Agora eu vou quebrar essa imagem, o todo, para o outro lado. Vamos achar o outro lado. Vou pegar esse triângulo aqui, uma reta. Sim. Vou pegar essa mesma, só como referência, tá? E aí, vou fazer a mesma coisa. Eu vou marcar, né? Desculpa eu ter usado o beta aqui, né? Deixa eu usar. Na verdade, eu posso deixar esse beta e botar aqui em cima como sendo, sei lá, teta. Não vai fazer muita diferença, tá? Porque os ângulos eu gosto de sempre chamar desses nomes. Vamos lá. Esse ângulo aqui em cima, ele é teta. Vou marcar ele. Teta. Certo? Eu, Guilherme,
e o Guilherme. Eu vou chamar esse outro ângulo aqui, de, sei lá, gama. Gama. Aqui é 90. Aqui é 90. Quanto é que vale esse ângulozinho aqui? Pelo paralelismo, hein? Pela condição de paralelismo. Quanto é que vale esse ângulo? Gama. Isso aí. Exatamente. Gama. Exato. Alguém alguma dúvida até aqui? Todo mundo tá. Tem alguém com dúvida até aqui? Esse ângulozinho aqui vale 6. Não, né? Acompanhando, de boa. Vamos lá. Esse aqui vale x. Qual é a constante de proporcionalidade nesse meu triângulo aqui? Eu vou botar esse K1 pra cá, tá? K1 igual a 6 quartos. Ou 3 meios, né? Enfim, ou 3 meios. Beleza? Quanto é que é o K2 aqui, que eu vou chamar? K2 é igual ao quê, ó? Eu vou pegar o maior sobre o menor, tá? Pode ser 6 sobre x, mas eu vou pegar o contrário. Porque é o maior sobre o menor. Isso. Porque senão ficaria o inverso, né? 1 sobre K2. É isso aí. Então vai ficar x sobre 6. Agora Guilherme, vou pegar o triângulo num todo. Eu vou usar a minha composição aqui, essas duas partes que eu separei, para compor o todo. Vamos lá. Quanto é que vale esse ângulo aqui, ó? Esse ângulozinho aqui em azul, ó, que a gente tinha marcado? Nesse aqui de baixo. Quanto é que vale? Hein, ó, esse ângulozinho aqui azul, ó, esse daqui, ó. Que a gente marcou aqui embaixo. Beta. Deixa eu pegar aqui. Vou colocar o 4 aqui embaixo. Esse daqui vale beta. Quanto é que vale esse daqui de baixo, ó? Quanto é que vale esse daqui de baixo? Hein, gente? Vamos? Ah, só que eu troquei por teta, entendeu? Eu troquei por teta. Pois é. Realmente, você tá correto, entendeu? Você tá correto. Tá correto, correto. O de baixo vale beta. Isso aí. Maravilha. Esse daqui, ó, que eu vou botar em vermelho. Olhando pra cá agora. Esse daqui em vermelho. Vale quanto, esses dois? Gama. 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 Vamos lá, olha só agora. Olha que legal, né? Vocês conseguem perceber que esse meu triângulo aqui de cima, ele é semelhante a esse meu triângulo aqui total? A esse meu triângulo total? Isso, de certa forma, é intuitivo, né, da gente pensar? É intuitivo da gente pensar nisso. Por que é intuitivo da gente pensar nisso? Porque, separadamente, todos eles são semelhantes. Esse daqui é semelhante, né? Eu vou pintar aqui. Esse aqui é semelhante a esse grandão. Volta. Esse daqui é semelhante a esse grandão. Então faz muito mais do que sentido que tudo seja semelhante, né? Todos, a composição deles seja semelhante. Maravilha. Show. O que é que eu vou fazer agora? Agora eu vou só aplicar a semelhança direta. Né? Vou aplicar o caso de semelhança direta. De forma um pouco mais rápida. O que é que eu posso dizer? Eu posso pegar esse lado aqui grandão sobre esse lado, na verdade grandão não, né? Posso pegar, deixa eu apagar essa seta. Eu posso pegar esse lado aqui grandão com esse lado aqui pequenininho, certo? E essa minha composição, esse meu crescimento, ele vai ter que ser o mesmo do que esse meu ladozinho aqui, eu vou botar de azul,
esse meu lado aqui grande, pequenininho, né, que é menorzinho, e esse meu lado aqui. Por quê, gente? Porque quando eu separei essa minha razão K1, ela é mantida porque esse triângulo, se a gente imaginar aqui, ó, tirar, deixar aqui só sendo como se fosse um alfa aqui, pode só dar tirar. Se a gente tirar, vocês conseguem ver que no final das contas é como se eu tivesse só dois triângulos. Então não faz sentido eu separar isso, achar uma razão para essa metade e essa razão ser diferente dessa, já que nós estamos falando dos mesmos dois triângulos, só que eu estou recortando eles. Lembra da pergunta do Nathan fez? O que é que a minha razão significa, né? O que é que ela diz? Ela diz que se eu tiver quaisquer dois pedaços, dois triângulos semelhantes, eu posso pegar um triângulo grande aqui, ó. Nossa, peraí, desculpa. Eu posso pegar um triângulo grande e recortar ele, pegar infinitas aqui, ó. Infinitos. Todos eles vão obedecer a mesma proporcionalidade. Certo? Assim, na verdade, eles vão obedecer a constante, né? Eles vão obedecer a constante quando comparados ao maior. Beleza? Quando comparado ao maior. É isso que eu quero dizer para vocês. Então, eu estou analisando pedaços correspondentes, só que em escalas menores. Essa minha reta aqui, perpendicular, né, essa altura, ela é importante porque ela meio que determina, né, ela segura todo mundo nessa imagem. Ela separa, mas ela também é o elo, né, entre elas. Beleza? Conseguiram entender isso? Conseguiram entender onde eu quis chegar? Beleza, maravilha. Exatamente. Boa. Tranquilo. Então, eu queria apagar, eu rabisquei a imagem inteira, né? Tá meio poluído agora. Mas acho que vocês entenderam. Se eu pegar aqui 6 mais x e dividir por 10, né? Que é a soma ali do de cima. Vou tentar dar uma limpada nisso aqui. Não sei se vai melhorar muito. Pronto, acho que melhorou um pouco. Se eu pegar o 6 sobre esse 6x, 6 mais x sobre 10, ele tem que obedecer a mesma razão de proporção que eu tinha achado. Entendeu? Igual 6. Beleza? Então eu passo isso aqui multiplicando, passo aqui dividindo, né? Meio pelos extremos. 60 é igual a 24 mais 4x. 60 menos 24 dá 36, né? Igual a 4x. X igual a 9. Show de bola? Certinho aí? Eu igualei K1 e K2. Estaria errado? Quanto é que deu esse resultado? Dá a mesma coisa, né? Dá a mesma coisa, né? Ou nem? Não, funciona. Funciona assim. Não, dá certo. Dá certo. Pelo mesmo motivo, entendeu? É o mesmo motivo. Esses dois triângulos, eles são partes de um mesmo todo. Se com... Só nesse caso ou em todos? Assim, é porque nesse caso que a gente está falando, a questão, ela tá pedindo para a gente tratar de partes de um mesmo triângulo, certo? O que é que a questão fez, né? Ela pegou um triângulo e partiu ele em 4. Entende? Ele pegou um triângulo e partiu em 4. Esse. Entendeu? Entenderam? Então, assim, vai dar certo em todos os casos? Vai dar certo em todos os casos onde a minha figura seja analisando partes de um mesmo todo.
já dá certo em todas as figuras, no caso, né? Porque semelhança de triângulos é quase isso. É quase isso. Certo? Nessa figura aqui de cima, né, algumas delas, algumas vezes a parte mais difícil vai ser identificar como que essas partes se relacionam, sabe? Eu não tenho como afirmar que vai dar certo em todos os casos, mas acho que quando vocês viram uma questão parecida, vocês vão saber, entendeu? Vocês vão ter esse feeling que funciona, entendeu? Então não tem como afirmar, assim, são casos demais para poder. Não, você fez certo. Você fez certo, você raciocinou certo, entendeu? É porque eu quis pegar do triângulo do todo porque seria mais fácil de eu explicar, entendeu? Mas faz sentido você pegar nisso. Você pegou duas metades e correlacionou elas, né? É duas metades de um bolo, é tudo bolo. Acho que essa é a ideia. Não tem como você pegar um pedaço de bolo de morango que não seja do sabor de morango. É tipo isso, né? Eu acho. Não é porque tá na metade lá que vai ser chocolate. Entendeu? Acho que é essa. Pois é. O que não resolver, sempre lembra isso, Dani, o que não resolver com um bolo laranja ou dinheiro, não dá certo, né? Não dá certo. Beleza? Bolos, laranjas e dinheiros. Agora, assim, dei 1 hora e meia de aula, gente. Nossa. Beleza? Todo mundo aí, entendeu? Todo mundo de boa com isso? Hoje o que deu pra fazer foi revisão, né? Hoje o que deu pra fazer foi revisão. Porque, mais uma vez, né, a grande maioria dos alunos é novato. A grandíssima maioria dos alunos é novato. Então, a Raíssa e a Lindinha, que estão permanecendo lá todas as aulas, vou passar uma atividade de casa, tá? Eu vou mandar pra Lindinha e depois eu pedir pra ela postar lá, tá? Vou mandar pra Lindinha e depois eu peço pra ela postar lá. Cadê? Deixa eu só vir pra cá de novo. Beleza? Tá bom? Tranquilo. Aí vocês, né, caso queiram conversar aí sobre literatura contemporânea, fiquem à vontade. Eu não sei quem tá gravando, eu não sei se é a Lindinha. Verdade. Eu, Bel e Jolina. Certo. Aí, entre aí vocês, se quiserem falar sobre coisas contemporâneas. Pode parar de gravar, tá? Antes que comecem a falar de coisas contemporâneas.